Bom dia, nesta semana vamos comentar a redação do Colune de 2019. E como sempre, a redação do Colune começa com o mesmo comando. Leia os textos e faça o que se pede. E é justamente o que vamos fazer agora. Passemos então ao texto 1. A crônica é um gênero discursivo no qual, a partir da observação e do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua perspectiva subjetiva, oferecendo uma interpretação que revela ao leitor algo que está por trás das aparências, ou não é percebido pelo senso comum. Nesse sentido, é finalidade da crônica revelar as fissuras do real, aquilo que parece invisível para a maioria das pessoas, ajudando-as a interpretar o que se passa à sua volta. O primeiro trecho nos traz uma explicação sobre o gênero crônica. E quais são as características, quais são as principais informações extraídas dele? A primeira é que a crônica é elaborada a partir dos fatos cotidianos. Ou seja, os fatos do dia a dia são um tema, aquilo que inspira uma crônica. A segunda informação importante é que o autor manifesta sua perspectiva subjetiva, ou seja, o seu ponto de vista pessoal a partir dos fatos que ele observa. E o terceiro ponto é que a narrativa revela ao leitor algo que não é percebido pelo senso comum. Ou seja, ele interpreta os fatos de uma maneira nova, de uma maneira diferente daquela que as pessoas realmente observam. E agora vamos ao segundo texto. Desobjeto. O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma folha dentada. Dentada um tanto que já se havia incluído no chão que nem uma pedra, um caramujo, um sapo. Era alguma coisa nova ao pente. O chão teria comido logo um pouco de seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram seu organismo, se é que um pente tem organismo. O fato é que o pente estava sem costela. Não se poderia mais dizer se aquela coisa fora um pente ou um leque. As cores a chifre de que fora feito o pente deram lugar a um esverdeado musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele desobjeto. O fato é que o pente perdera sua personalidade. Estava encostado às raízes de uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino que era esquerdo e tinha cacoete para poeta, justamente ele enxergara o pente naquele estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente naquele estado já estaria incorporado à natureza, como um rio, um osso, um lagarto. Eu acho que as árvores colaboravam na solidão daquele pente. Que informações relevantes eu posso extrair a partir desse texto de Manuel de Barros? A primeira delas é o título, Desobjeto. O próprio título nos dá a ideia que aquele objeto, o pente, já deixou de ser aquilo que ele era. Ele perdeu a sua função, o seu corpo, as suas características. Ele se tornou um não objeto, se tornou um desobjeto. A segunda informação importante trata a respeito do menino. O menino era esquerdo. Esquerdo pode ser tanto um menino canhoto, ou quanto também um menino que tem a tendência a fazer coisas erradas, um menino que gera desconfiança. E além disso, era um menino que tinha cacoete para poeta. Ele tinha a mania de ser poeta, ou seja, de interpretar as coisas de um modo diferente do normal. Por fim, passamos ao texto 3, também extraído de um livro de Manuel de Barros. Latas. Essas latas têm que perder por primeiro todos os ranços e artifícios da indústria que as produziu. Segundamente, elas têm que adoecer na terra, adoecer de ferrugem em casca. Finalmente, só depois de 34 anos, elas merecerão de ser chão. Esse desmanche em natureza é doloroso e necessário se elas quiserem fazer parte de uma sociedade dos vermes. Depois desse desmanche em natureza, as latas podem até namorar com umas borboletas. Isso é muito comum. Diferente de nós, as latas com o tempo rejuvenescem se jogadas na terra. Chegam quase até a serem pousadas de caracóis. Sabe, as latas que precisam chegar ao estágio de uma parede suja. Só assim serão procuradas pelos caracóis. Elas sabem muito bem, estas latas, que precisam da intimidade com o lado obsceno das moscas. Ainda elas precisam de pensar em ter raízes, para que possam obter estames e pistilos, a fim de que um dia
elas possam se oferecer às abelhas. Elas precisam de ser um ensaio de árvore a fim de comungar a natureza. O destino das latas pode também ser pedra. Elas hão de ser cobertas de limo e musgo. As latas precisam ganhar o prêmio de dar flores. Elas têm de participar dos passarinhos. Eu sempre desejei que as minhas latas tivessem aptidão para passarinhos, como os rios têm, como as árvores têm. Elas ficam muito orgulhosas quando passam do estágio de chutadas nas ruas para o estágio de poesia. Acho esse orgulho das latas muito justificável e até louvável. Que informações interessantes eu posso extrair desse terceiro texto? A primeira delas é que o narrador percebe novas possibilidades de existência para as latas, caso elas sejam transformadas pela natureza, como o lodo, a ferrugem, os caracóis, os musgos. E a segunda informação importante é que o narrador percebe que essas latas precisam se transformar para que elas assumam novas possibilidades, para que elas se transformem em vida, se transformem em poesia. E agora que nós lemos os três textos, passamos então ao comando da nossa redação. Após a leitura dos textos motivadores, redige uma crônica narrativa a partir da perspectiva do menino poeta sobre a transmutação das coisas em um objeto de poesia. Escreva um texto de 15 a 30 linhas, em prosa, na variedade padrão da língua portuguesa. Ou seja, o comando da redação exige que você escreva uma crônica narrativa a partir da perspectiva do menino. Ou seja, vai ser um texto narrado em primeira pessoa. Mas antes de nós começarmos a nossa produção de texto, vamos só relembrar algumas características marcantes do gênero crônica. A crônica é um texto narrativo curto. O texto apresenta um enredo com poucos personagens, delimitando geralmente o tempo, ou seja, quando a história se passa, e o espaço, ou seja, onde a história se passou. A narrativa pode ser feita na primeira pessoa, usando o narrador personagem, ou na terceira pessoa do singular, empregando o narrador observador. Nesse caso específico, nós vamos escrever um texto com o narrador em primeira pessoa. O que motiva a história é sempre uma situação do cotidiano. E o texto também pode apresentar um caráter crítico sobre o comportamento dos personagens e sobre as situações da vida. Vamos agora ao que há de específico nessa redação. A primeira informação é a seguinte: o texto deve ser escrito sob a perspectiva do menino poeta, ou seja, deve ser uma narrativa em primeira pessoa, onde o próprio menino, onde o próprio personagem descreve as situações que ele enfrenta no seu dia a dia. E a segunda informação é a seguinte: o texto deve tratar da transformação das coisas do seu dia a dia em objeto ou assuntos de poesia. Ou seja, o menino deve apresentar, o narrador deve indicar como que aqueles objetos, como que o seu dia a dia se transforma em assunto, em matéria de poesia. E para terminar, passemos agora algumas dicas importantes para o momento de escrever. Você deve escrever um texto em primeira pessoa. Portanto, tente imaginar como seria para o menino ver o mundo com os olhos de um poeta. Segunda dica: pense na situação comunicativa. Quem fala? De que lugar? Com que objetivo? Esse texto é para quem ler? Terceira dica: que episódio será escrito? Que história eu vou contar? Quarta dica: é importante pensar como vou iniciar o meu texto. Eu vou apresentar o personagem ou eu vou apresentar o lugar e quando a história se passa? Próxima dica: qual é o tom da minha história? A minha história vai ter um tom mais humorístico, irônico, lírico ou um tom crítico? Por fim, como será o desfecho da minha história? Como será o final da minha história? Vai ser um final aberto, onde eu deixo alguma coisa para o próprio leitor completar com a sua imaginação? Ou vai ser um final fechado? Ou ainda vai ser um final surpreendente? E assim chegamos ao final da nossa aula, agora é com vocês.